Então, galera, vamos aqui começar aqui a apresentação de um duelo. Nosso saudoso Olavo partiu sem nos deixando aí órfãos aí das suas investigações, da sua alegria, da sua ironia, do seu jeito locoso aí, das suas brincadeiras, mal interpretadas aí, principalmente da sua inteligência. Mas restou os frutos aí, parte desses frutos compõem a obra do Olavo de Carvalho. Eu estou aqui com dois livros aqui para fazer um duelo sobre o mesmo assunto, dois filósofos diferentes. O primeiro, o Olavo de Carvalho, dispensa comentários. Eu sou fã de carteirinha, sou um Olavete, com muito orgulho. Estou aqui com A Nova Era e a Revolução Cultural, né? Um livro da 4ª edição, uma edição revista e muito aumentada, e são praticamente quase 230 e poucas páginas, se não me engano, quase 250 páginas. E tenho aqui, para o confronto dessa noite, uma filósofa, para variar, de esquerda, aí, né, marxista, a Iná Camargo Costa. E o livro em questão é Dialética do Marxismo Cultural. Então vamos promover aí o duelo desses dois livros. O histórico da Iná, ela é doutora pela Universidade de São Paulo, então a princípio bacharel de filosofia pela Universidade de São Paulo em 1979, mestrado em filosofia também pela Universidade de São Paulo em 88 e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo em 93. Atualmente é professora assistente da Universidade de São Paulo, né? Tem experiências na área de letras com ênfase em teoria literária, atuando principalmente nos seguintes temas: teatro épico, dramaturgia nacional. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou começar aqui pela apresentação e as damas à frente, né? Vou começar aqui com um texto aqui de apresentação para a gente começar a situar o tema de duas introduções, tanto do livro dela quanto do livro do Olavo. Desde as eleições presidenciais de 2018, a expressão marxismo cultural se fez presente em diversos discursos de representantes da direita brasileira, associada a contextos tão exóticos quanto o ressurgimento da teoria terraplanista ou a crítica ao politicamente correto. O fato é que a expressão pode ganhar tanto destaque justamente por ser apresentada de maneira vaga, descontextualizada. Entretanto, por mais precária que seja sua sustentação teórica, não se pode negar que ela para seu sucesso atual, colaboraram à ofensiva das notícias falsas, o monopólio da mídia burguesa e a exploração por parte dos discursos políticos reacionários de sentimentos como a insegurança e o medo generalizados e a insatisfação com relação ao funcionamento das instituições, estes decorrentes, em enorme medida, do aprofundamento das políticas neoliberais do país. Combater os abusos e desmandos promovidos pela ascensão dessa direita obtusa passa também, portanto, por demonstrar seu arsenal palavroso identificado por trás de uma aparente inovação e espontaneidade os elementos de cálculo, de falsificação histórica e de perpetuação de elementos coloniais. Com o intuito de contribuir com essa tarefa, a editora Expressão Popular publica Dialética do Marxismo Cultural, necessária síntese de Iná Camargo Costa sobre o tema. Ao resgatar os usos históricos do marxismo cultural, mapear seus propagadores iniciais, cristãos, fundamentalistas, ultraconservadores, supremacistas, enfim, a extrema-direita estadunidense. A autora nos oferece uma esclarecedora argumentação sobre os motivos para o ressurgimento da disseminação do termo em todo o universo que ele comporta. Suas palavras, dialeticamente para um marxista, o marxismo cultural nada mais é que a fusão operada pelo inimigo entre o marxismo ocidental e o materialismo cultural, numa operação ideológica que requenta, além de mal, porcamente reciclar a marmita nazista. Ao interpretar os mecanismos de funcionamento de tal teoria
identifica como os objetos mais imediatos de sua fúria conservadora o feminismo, a ação afirmativa, a liberação sexual, a igualdade racial, o multiculturalismo, os direitos LGBTQIA+, e o ambientalismo. E para não ficar apenas no diagnóstico das derrotas, a autora elenca na última parte do seu texto uma relação de figuras essenciais para o marxismo entendido em sua integridade. Para simplificar, incluindo as esferas da política, econômica e cultural, seja sua vertente mais conhecida, estabelecida como os clássicos Marx e Engels, Lenin e Gramsci, seja na vertente do legado artísticos, Carolina Maria, Jesus, Solano Trindade, Fernando Solanas, entre tantos. E aí os editores aqui. Bom, de cara, cabe aí uma observação então pontual com relação a 2018, onde diz respeito à presidência e ao presidente. Fala aqui também, brinca aqui também com relação ao terraplanista, né, querendo cutucar, digamos assim, o Olavo, né, e o ar de deboche, né. Então você pega aqui na primeira, entre aspas, o marxismo cultural, diversos discursos representantes da direita brasileira, associado a contextos exóticos, aí começa a depreciação, quanto ao ressurgimento da teoria terraplanista. Acredito politicamente correto, de fato existe um estado politicamente correto, até mesmo os humoristas têm sofrido, né, nas mídias aí, o cancelamento se espalhou, né, esse livro aqui de 2020, então muito mais agora, né, cada dia mais evidente, é difícil ocultar. O problema da esquerda hoje em dia é o globalismo, né? É a tecnologia. Eles não conseguem mais camuflar o que antes eles conseguiam. Então, não se pode negar aquilo que seus olhos conseguem ver. Né? E o fato é que a expressão pode ganhar tanto destaque justamente por ser está de maneira vaga e descontextualizada. A questão vaga é de dar pena, porque como eles só estudam dentro da bolha, eles nunca sabem o que o outro lado pensa, sabe? Eles não se arriscam nem sequer têm coragem de ler uma linha do material de seus opositores, né? Já que ela ataca tanto o terraplanista, por que ela não resolveu pegar esse livro da Nova Era e da Revolução Cultural do Olavo e tentar confrontar suas ideias? E como eu já adiantei um pouco esse livro aqui, ela vai fugir do tema, sabe? Boa parte do livro ela vai ficar fugindo do tema. Como vão abordar ponto a ponto aqui, vai ficar cada vez mais evidente a sua camuflagem, a sua evasão e a sua tática do espelho, né? Você acusa o adversário daquilo que você mesmo faz. Né? Seguindo aqui, mais precária que seja a sua sustentação teórica, precária é relativo, né? Do ponto de vista dela, estudou pouco sobre o tema. Não se pode negar que ela colou. Primeiro que ela nega que é fraca, mas para a maioria deu certo. Bom, para o seu sucesso atual, corroboraram a ofensiva das notícias falsas. Bom, notícias falsas para a moda aí, né, fake news. Mas quem já leu sobre a KGB e as polícias secretas aí, tanto da União Soviética, começou, né, com a Tcheca, a NKVD, KGB, e hoje em dia já mudou de nome também mais uma vez. Vocês sabem que não é muito bem assim, né? A história das notícias falsas é uma tática antiga da Segunda Guerra já. O monopólio da mídia burguesa, com certeza ela acertou na questão do monopólio, na questão do financiamento, mas ele errou com relação a quem financia a burguesia, mas quem propõe o tema e escolhe o lado, digamos assim, mais à esquerda, né, a pauta, são os próprios esquerdistas. Você pode ver, só fazer um exercício de raciocínio. Se as universidades formam os cursos de humanas através da lavagem cerebral, né, da doutrinação esquerdista, o mercado de trabalho sobrecarrega de esquerdistas, faltando pessoas ou neutras ou indiferentes ou de direita, e você tem aí uma grande massa de manobra de propaganda da esquerda. E aí você pega conquistas de minorias e reforça ainda mais militantes dentro das empresas. Então acaba que a burguesia financia e a esquerda, como lá disse lá, faz o seu papel de destruição, enquanto a burguesia, os mega empresários batem palma vendo a esquerda e a direita se matar. A exploração por parte dos seus políticos reacionários aí é de formação, né? Sentimentos de insegurança, medo e tal, decorrentes das políticas neoliberais, esse medo dos neoliberais, né? Eles fazem congresso, assisti 2 congressos, assisti não, né? Fiquei sabendo 2 congressos lá, não vou citar o nome da universidade que eu fiz parte. É engraçado que os 2 congressos falavam do marxismo e nenhum dos 2 congressos eu não vi nenhuma banca, nem sequer um professor
do liberal, neoliberal, conservador que fosse. Então a dificuldade que eles têm de entender que o que nós queremos é um pensamento plural, é um pensamento integral, é o debate e não um congraçamento, né? Vamos lá. Combater o assunto, os desmandos promovidos pela seção da direita, desmando para quem? Né? Por uma parte, né? Não dá para generalizar quem está achando que é desmando. Portanto, o poder montar seu arsenal palavroso, mas é uma ofensa, indicado por trás de uma aparente inovação, oportunidade de elementos de cálculo, falsificação histórica, de perpetuação de elementos coloniais. Quem tem falsificado a história com a sua história dos análises aí, tentando criar uma segunda natureza humana, né? Tentando achar que dentro das Américas existe o bom selvagem, né? Desconsidera, através de um revisionismo, o espírito dos homens, né? E todo o mal que eles causaram dentro da Europa, sabe? Que não seria diferente aqui, devido até mesmo às crises, e falando de crise financeira, né? Se pegar aí as dívidas de Portugal com relação a isso, não justifica o jeito que foi o que eles fizeram aqui no Brasil. Isso nós temos total acordo, mas essa exumação do passado para justificar suas intenções seria muito mais leal e justo pregar as propostas do paraíso da terra, né, do socialismo, né, e não atacar o adversário usando de anacronismos, né, de resgate de passado, de exumação, tentando achar culpado, etc. E aí vai. De tarefas são sobre o tema resgatar as histórias do marxismo cultural, mapear seus propagadores iniciais cristãos fundamentalistas, esse ódio também aos cristãos, né? Salvo aí Paulo Freire também, Leonardo Boff, Frei Beto, essa turma da teoria da libertação aí, da missão integral e da pedagogia da esperança, essa turma toda aí. Então, conservadores supremacistas, mais uma vez aqueles chavões, a extrema-direita estadunidense, esse ataque também, esse recalque, né, considerando a Guerra Fria, né. Eu tenho certeza que essa professora aqui nunca deu nada sobre a Rússia, não conhece, não sabe nem os países de fronteira, ela não sabe o que os países que pertenceram à União Soviética passaram, ela não sabe do imperialismo soviético. E quando ela cita supremacistas e estadunidenses aqui, ela camufla essa subordinação, total subordinação aos soviéticos, né? A turma oferece então, enquanto assim a gente tiver essa saudação aos estadunidenses, ela quer deixar a gente subordinada ao Estado, né? Ao grande irmão, ao Leviatã. A autora oferece os casos que Cuba viveu bem isso, na Coreia do Norte também. Engraçado que até agora ela não citou um pensador sequer que pudesse fundamentar os pensamentos dela. Vamos lá. Surgimento da invenção do termo universo que comporta em suas palavras, dialeticamente marxismo e marxismo cultural. O espectro nada mais é do que a fusão operada pelo inimigo entre o marxismo ocidental e materialismo cultural. Uma operação ideológica que requenta, além de mal, porcamente reciclar a marmita nazista. Sim, dentro da sua proposta de marxismo cultural, eles acertaram, sim, considerando que tanto Hitler e Stalin têm sua tirania em comum, é que, como ela mesma disse, né, requenta além do mal porcamente reciclar. É uma reciclagem da Guerra Fria, né? Só que por outras vias, através de Gramsci, através dos livros, né? Como é que se faz? Por que se fala marxismo cultural? Porque não é mais um marxismo bélico, né? Ou seja, quem leu aí a nova versão do Manifesto do Partido Comunista, em que o Marx fez um artigo lá que diz que, dependendo da situação, ele recomendava o uso de armas, se preciso fosse, e aí a gente tem aí aqui no Brasil, né, tanto Coluna Prestes, Guerra do Caparoão, Guerra da Araguaia e também as guerras do Marighella, revolucionários, né? E hoje em dia não, agora a guerra é cultural. Eles descobriram por inversão que era preciso tomar a cultura e a arte também no geral e subverter para poder conseguir novos adeptos, uma vez que cada vez menos, né, a participação do proletariado, né? Eles perceberam também, assim como o Olavo de Carvalho disse, que em cada país tem seu proletário e é impossível
proletário do Brasil, em um país, por exemplo, nos Estados Unidos, seria mais um mendigo, mais para o mendigo do que para um proletário. Existiria uma distância, seria mais um grupo proletariado do que um proletário. Então, seria impossível essa viabilidade da união desses proletários, né? Visto também que eles não se uniram também na Segunda Guerra. Então, o que sobrou foi agora a união das minorias, porque eles precisam de volume. Não está em jogo aqui o bem, que eles vão falar do LGBT que adiante, como ela vai falar aqui das ações, a liberação sexual. Bom, a liberação sexual, todo mundo sabe que é o pilar, né? Seria o cristianismo, né? O judaísmo, o cristianismo em si, vamos colocar assim. Então a religião, representando a religião, o cristianismo, o direito romano e a filosofia grega. Os três pilares que construíram a sociedade ocidental. Na visão deles, era preciso subverter, destruir, atacar esses pilares, porque, por exemplo, no pilar do cristianismo você teria a renovação dos conservadores, né, com base na Bíblia e no segmento de Cristo. No direito romano é a parte que mais vaga, assim, que não é da minha área, e a cultura grega, né? Ou seja, aquela negação da produção europeia no sentido até mesmo filosófico, né? Então, com as novas filosofias aí, tinha até um estudo desse também, né? E se eu lembrar mais pra frente eu adiciono no comentário. E algumas... Porque assim, a ideia que se tem dentro da faculdade é de vingança, vamos dizer assim, né? De criar uma união, o próprio Ursal mesmo, criar uma união das esquerdas, e por isso foi de São Paulo, dentro da América Latina, para criar peso para lutar, vamos dizer assim, ou forçar uma queda dos Estados Unidos, que seria, sei lá, talvez a última fronteira, ou a mais forte fronteira capitalista dentro das Américas. Então, por isso foram feitas as universidades de fronteira, para expandir esse idealismo, e é um assunto que tem se desenvolvido e emergido dentro das federais, principalmente as de fronteira. Mais adiante aqui, ambientalismo também, colocar a culpa climática e tal, para não ficar apenas um diagnóstico de derrotas. Eu estou a elencar a última parte do seu texto, nos figuras essenciais do marxismo, tal, e aí termina. Esse é o ponto de vista dela, e o ponto de vista do Olavo, vamos aqui adiante. A nova era, da qual Capra se tornou festejado porta-voz, a Revolução Cultural de Antônio Gramsci, tem algo em comum. Ambas pretendem introduzir no espírito humano modificações vastas, profundas e irreversíveis. Ambas convocam a ruptura com o passado e propõem à humanidade um novo céu e uma nova terra. Pausa para a ironia, né? Mas é o que o marxismo mesmo propõe, né? Havia dito antes ali, um novo céu, nova terra. É o bom selvagem das Américas, né? E a primeira vem alcançando imensa repercussão nos círculos científicos e empresariais brasileiros, né? Esse tal de cultismo aí, já em 94, né? Vou colocar aqui coaching. A segunda, sem fazer tanto barulho, exerce 3 décadas uma influência marcante no curso de vida política e cultural nesse país. E quando ele fala de 3 décadas, ele está falando lá desde década de 60, né, que é aquele mais de 68 aí, né, se não me engano, essa renovação, né, da arte, da cultura, tudo esse abandono, né, essa tentativa de revolução cultural mesmo, esse princípio acho que a gente pode dizer que começou em maio de 68, só verificar e digitar aí, maio de 68. Nenhuma das duas foi jamais submetida ao mais breve exame crítico. Aceitas por mera simpatia à primeira vista, penetram, propagam-se, ganham poder sobre tá vendo a gradação, é muito bom na estilística, tornam-se forças decisivas na condução da vida de milhões de pessoas que jamais ouviram falar delas, mas que padecem os efeitos do seu impacto cultural. Então, enquanto eles estão programando, estão avançando, ou seja, formando professores através também da doutrinação, eu que terminei tardiamente o ensino médio, o que me fez, inclusive, mudar de lado foi justamente esse anseio, esse desespero, e como a mulher falou aqui, começou falando de desespero, desesperados são eles que precisam, digamos, de forma camuflada, né, ativar, no sentido pejorativo, a mentalidade dos jovens, né, para poder, os jovens, essa efervescência
aproveitar essa efervescência juvenil, né? Esse despreparo, esse ser em construção, para poder angariar soldadinhos para a Revolução. Para os adeptos dos propagadores, conscientes das duas novas propostas, nada mais reconfortante do que a passividade atônita com que o público letrado brasileiro tudo recebe, tudo admite, tudo absorve e copia, mais uma vez, gradação, com aquele talento para imitação maquinal que compensa a falta de verdadeira inteligência. É meio que uma cutucada nos intelectuais que nada fazem, né? Porque sumiram da crítica, pelo menos os de direita. Mas a Revolução Cultural de Gramsci, o movimento da nova era, não são simples modas que se possam adotar e abandonar à vontade, com uma despreocupação de quem troca de cuecas, mais uma vez ironia. São propostas de imensas envergaduras e que ele assume que tem peso, uma vez aceita, mesmo que implicitamente, e aí sim eles trabalham nessa zona do implícito, né? Da sugestão, né? Mesmo que informalmente, mais uma vez a gradação, né? Mesmo que hipoteticamente, levam às consequências do alcance incalculável. E essas consequências não pouparão, de certo, aqueles que tiverem aderido às suas causas por mero passatempo, sem uma clara consciência das responsabilidades em jogo. E falando dessa nova era aí, eu entendo um pouco pode ser que até o fim do livro eu tenha comprado algo a respeito para me inteirar mais sobre o assunto, mas essas válvulas, esses terapeutas, está na moda agora, né? Como é que é? Aurímetro, né? Passar aurímetro, arcoterapia, esses cursos instantâneos aí que formam esses coaches aí, esses terapeutas aí. Tudo começou aqui, ó. É que ele previa não poupará ninguém que esteja dentro do seu raio de ação. Todos estamos. É, portanto, uma leviandade suicida absorver ideias como essas, sem um exame crítico preliminar, sem recorrer aí ao que recomendou Paulo Freire, né? Vamos usar o Paulo Freire de forma invertida. Esse exame inaugura o presente livreto, ciente de que, ao fazê-lo, me adianto a uma lerda opinião pública que nem de longe levantou ainda as questões discutidas, mas nem por isso o faço com menor atraso. Com o menor atraso em relação às exigências da minha própria consciência, que me cobra esse trabalho desde que pela primeira vez falei em público sobre esses assuntos em 87. Falador político sou, tardo em escrever, motivo pelo qual meu sentimento de urgência se transforma às vezes em sentimento de culpa. A urgência, no caso, era de esclarecer a ligação entre aquelas duas correntes de pensamento, ligação que, uma vez percebida, revela a inconsistência de ambas e de ambas nos liberta. Por não percebê-la, a mente brasileira gira hoje em falso em torno do eixo balizado por esses dois polos, pelo número dos adeptos e pelos postos estratégicos que alguns deles ocupam na sociedade, como havia falado lá, que diz respeito à arte no geral, essa questão também da sexualidade, essas sugestões aí das novas famílias e tal, dentro da linguagem, dentro da educação e praticamente em todas as áreas, né? Capra e Gramsci dominam as duas correntes mentais mais atuantes desse país. O fato que jamais tenham sido confrontados e que as ideias mesmo de confrontado soa estranha mostra apenas que o país não tem clara consciência das alternativas em que se debate e que a vida mental nele tende a cindir-se em devoções estanques a deuses que se desconhecem mutuamente e que mutuamente se hostilizam nas trevas, como espadachins vendados. Trata-se, portanto, de esclarecer um conflito subconsciente em que o destino de um país se decide entre as sombras de um sonho. Brasil sonâmbulo para que sustenta, Brasil sonâmbulo, para que sustentas com dinheiro e lisonjas os teus intelectuais, se não é para te revelarem a ti mesmo, para te dizerem o que se passa
contigo, para além da superfície do noticiário. Os 3 capítulos que compõem este livro reproduzem, tanto quanto possível, o conteúdo das aulas de conferências que dei sobre, e vai aqui, Seminário Permanente de Filosofia das Humanidades, e o capítulo sobre Capra foi redigido dos alunos de setembro de 93, e eles vai dar aqui. Bom, aí vale aqui, mas alguém tem que começar, na falta de melhores cérebros, para dispusesse a gerir o assunto, a coisa sobrou para mim. Quanto a Capra, ele está longe de representar a nova era na sua totalidade, embora algumas vejam nele uma síntese desse movimento. E também esse trabalho é a menor pretensão de interferir no curso das coisas. Eu me cansei de fornecer aos que tenham um sincero desejo de compreender o acontecimento de alguns meios de fazê-lo. E ele vai falar também que numa questão de graça aqui e termina. Dá para ver que a detalhe da escrita também bem mais rebuscada do Olavo, apesar de ir muito mais clara também suas intenções, muito objetivo aqui e às vezes até sobrou para ele, né, despretensioso assim, né? Lembrando que isso é uma trilogia, né, começa aqui, termina, acho que esse daqui, Jardim das Aflições e o Mínimo, se não me engano, seria a trilogia, mas beleza, eu acho que eu já dei esse princípio aqui e depois a gente avança mais.